Olá pessoal, vamos falar agora sobre os tipos de questão, tá? Como é que nessas provas apareceram aqueles tipos de questão. Claro que não tem como trabalhar os tipos subjetivos, né? Que eu falo no livro, que são aqueles tipos, as questões que são difíceis e tal. Mas existem coisas objetivas, né? Por exemplo, a palavra não, a palavra pode, a palavra deve, tá? Então eu fiz aqui um levantamento com 4 tópicos nas duas provas, certo? Então, ó, na prova do STJ, tá? A palavra deve, ela apareceu 4 vezes em questões erradas, tá? 4 vezes em questões erradas. E apareceu 5 em questões corretas. Porém, toda vez que ela aparece questão correta, ela está ligada a algo objetivo. Tá ligado a algo objetivo. Que aí já entra em um outro ponto, né? Que aí não tem como avaliar que é um ponto subjetivo, que é quando a questão ela parece estar difícil, tá? Então a questão deve estar aí na prova do STJ, apareceu 4 vezes errada. A palavra pode, que normalmente está em questões corretas, ela apareceu 3 vezes em questões corretas nessa prova CESP e 2 em questões erradas, tá? Na prova do STJ, a ideia de negação, que é aquela ideia que eu digo assim, ó, quando você tem numa mesma sentença 2 palavras negativas, normalmente aquilo está errado. Ela apareceu 2 vezes, teve 2 questões com mais de uma ideia negativa na prova do STJ e estava errada. E teve uma outra questão que estava correta, mas só uma. E isso, o não, ele é colocado de uma forma bem direta, bem correta também, entendeu? Que você não vai se confundir achando que aquela questão está errada, tá? E as palavras exclusivas e totalizadoras, que são palavras como nunca, tudo, todo, exclusivamente, restrito, enfim, essas palavras assim, elas apareceram 3 vezes como erradas, que normalmente essas questões estão erradas, e apenas uma como correta, tá? Isso na prova do STJ. Então note que vai batendo bem certinho com tudo isso que a gente vem conversando nessa parte de questões, de tipologia de questões. Já na prova do TJ, tá? Do TJ do Amazonas, foi mais claro ainda isso, ó. A palavra deve, ela apareceu 6 vezes em questões corretas. Mas sempre que ela aparece em questões corretas, ela aparece, né, ligada a uma questão complexa, né, a números, certo? Então, normal como eu digo, se uma questão está errada, a prova vai fazer ela parecer estar correta. E se uma questão está correta, a prova vai parecer que ela esteja errada para que você erre, né? Tá? Então a palavra deve, normalmente ela está errada. Ela apareceu nessa prova do TJ do Amazonas 6 vezes como correta e apareceu 8 vezes como errada, tá? Ela apareceu 8 vezes como errada. A palavra pode, quando ela aparece, normalmente está em sentenças corretas, tá? Nessa prova do TJ, ela apareceu 5 vezes em questões corretas e apenas uma em uma questão errada. Tá? Então você nota aí a grande diferença nessa prova aqui, nesse ponto. A ideia de negação, quando aparece novamente, quando aparece 2 palavras não, ou palavra não e nunca, não e nenhum, etc., são ideias negativas. Quando aparece mais de uma vez numa frase, numa questão, de certo ou errado, normalmente ela está errada. Nessa aqui, em uma questão, uma vez que apareceu, ela estava correta. E em 4 que ela apareceu, ela estava realmente errada, tá? Então note aí essa diferença grande. Novamente, a palavra exclusiva, palavras que limitam. Uma apenas estava correta e 3 estavam erradas, tudo isso na prova do TJ. Tá? Então isso aqui foi só um levantamento estatístico curto que eu fiz, em cima dessas 2 provas somente, para mostrar que essa ideia, ela está correta, né? Isso aqui, cara, são vários anos vendo provas de concurso, né?
isso já me chama a atenção desde que comecei a prestar atenção em provas CESP, tá? Porque não tem como, o pode, ele amplia o horizonte, tá? Então, por exemplo, se você diz assim, o Gustavo pode ficar rico um dia, posso, claro, existe uma possibilidade, eu só não sei como, né? Mas existe uma possibilidade. Já o deve, ele está sempre limitando, né? Ele já tem essa ideia de obrigação, tá? Então nem sempre o deve vai estar correto, tá? E o pode normalmente está correto, certo? A outra coisa é a ideia negativa, tá? Quando você tem mais de uma palavra não numa frase, a frase parece o quê? Parece que ela está andando em círculo, não é? Então se eu digo assim, Gustavo, tu não vai sair hoje porque tu não queres fazer isso, porque tu não, e sempre fica rodando. Por quê? Porque quando você elabora uma prova, eu elaboro provas, quando eu elaboro provas que eu quero fazer uma questão correta, eu simplesmente copio e colo do próprio texto. Não tem por que eu alterar algo, eu me dar esse trabalho de alterar algo, eu simplesmente copio e colo do próprio texto. Quando eu quero tornar aquela questão errada, aí sim eu vou fazer alterações no texto. E se o meu português não é bom, ou se eu não entendi a ideia do texto, aquele texto que eu estou alterando para tornar errado vai ficar uma coisa horrível, né? E é por isso que quando você está lendo uma questão de concurso CESP, SEBRASP, ou qualquer outra, se o português estiver ruim, pode ter assim, é difícil, eu não incentivo ninguém a chutar, mas se o português está ruim, cara, tem grande chance daquela questão estar errada, porque foi a pessoa que fez, começou a inventar para poder deixar aquela questão errada, tá? E o português dela não é bom, certo? Então, essas ideias de negação é nesse sentido, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso nessa prova, tá? Eu mostrei aqui somente a parte estatística, para ver que realmente, para vocês terem mais confiança ainda nisso que eu venho dizendo, palavra pode, palavra deve, ideias negativas, tá? Essa parte subjetiva é mais difícil, porque eu não tenho como mostrar isso de uma forma clara, né? Já que é subjetivo. Então, uma questão que eu digo que é complexa para mim, pode não ser complexa para você, e vice-versa, tá? E também tem que, se você não está num nível de estudo alto, muitas questões que são simples você talvez ainda considere complexas, que você ainda não chegou naquele nível depois de muito tempo de estudo. Quando você chegar nesse nível alto de estudo, você vai começar a identificar melhor se as questões são difíceis ou se são fáceis, tá? Então é por isso que é bem complicado a gente analisar isso, mas quando a gente tem coisas objetivas, a gente consegue fazer uma estatística melhor, como eu fiz aqui, tá? Então, palavra deve normalmente está errada, palavra pode normalmente está certa. Ideias negativas normalmente estão erradas, e palavras totalizadoras ou exclusivistas, limitantes, normalmente está errado também, tá ok? Então é isso, prestem sempre atenção e leiam com muita atenção cada enunciado, leiam e releiam, tá ok? Então, muito obrigado, força nos estudos, espero que estejam curtindo aí essas dicas.